Quero cumprimentar meus queridos irmãos e irmãs nessa noite abençoadíssima com a paz do pastor Amei. Tivemos dias, pastor Sinei, Juliane, minha cunhada, meu irmão, tivemos dias maravilhosos ali no Joinville, no treinamento, aprendemos muito. Também minha memória é ruim, o casal que estava conosco, Jack e Luana. Bem, foram dias de muito aprendizado, muitos aprendizados, vivência, e certamente frutos serão colhidos. Eu tenho uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, e eu tenho certeza que aquilo que Deus colocou no meu coração já há alguns dias será transmitido para o seu coração nessa noite. Regeneração é uma nova geração. Esse é um tema muito amplo, um tema muito belo, muito importante para a nossa vida. Isso aí. Eu estava meditando já há alguns anos, pastor. Eu dei uma brecada na minha introdução. Quando eu era mais jovem, eu já chegava a fala toda. Agora eu estou corredor fundista, né? A gente começa devagar, para o fôlego que sobrar a gente deixa para o final. Mas eu estava estudando o texto que Deus colocou no meu coração e quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia. É um tema muito conhecido, é uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento. Vou pedir que você abra a sua Bíblia e deixe a sua Bíblia aberta. Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3. Lá nós temos o texto áureo da Bíblia, né? Versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero pregar o que leva a essa afirmação de Jesus, e eu quero que você leia comigo do 1º ao 9º versículo, e depois nós vamos saltar para os últimos 2 versículos. Diz assim, últimos 2 versículos dessa história, versículos 20 e 21. Diz assim, versículo 1, capítulo 3 de João: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. E este veio a Jesus de noite e lhe disse: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Respondendo-lhe Jesus, disse: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então disse a ele: como pode um homem nascer de novo, sendo ele velho? Porventura entraria pela segunda vez no ventre de sua mãe e nasceria? E Jesus lhe respondeu: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então lhe disse mais uma vez: como podem ser essas coisas? Versículo de número 20: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que os seus atos não sejam reprovados. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que os seus atos possam ser manifestos, porque foram forjados em Deus. Amém? Eu venho com uma proposta de Deus para o nosso coração nessa noite, porque muitas vezes a falta de amadurecimento na nossa vida cristã, ou a falta de decisão verdadeira, está diretamente ligada com a percepção que nós temos do Evangelho. Se nós não entendemos o Evangelho, não há como nós sermos mudados pelo Evangelho.
O Evangelho precisa ser claro. Você está com a sua Bíblia aberta? Se não está, abre aí, porque eu pedi para você deixar aberto. De propósito, eu quero ler os últimos 2 versículos do capítulo anterior, capítulo de número 2, versículos 24 e 25. A gente sempre pega um capítulo da Bíblia que é uma divisão muito posterior ao tempo em que os livros foram escritos, e nós entendemos que eles estão totalmente dissociados. Eu quero que você leia comigo os versículos de números 24 e 25. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos os homens, e não necessitava que alguém desse testemunho de homem algum, porque ele conhecia o que havia no coração do homem. E agora eu vou ler de propósito o primeiro versículo do capítulo 3, que diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um governante dos judeus. Uma pessoa importante, uma pessoa religiosa, uma pessoa muito provavelmente boa, uma pessoa que estava em conflito, porque era uma pessoa que tinha uma posição social bastante interessante, mas era uma posição social que iria conflitar com o que Jesus estava pregando. Ele sabia: se eu for para o lado dele, eu vou ter de abandonar todos os benefícios que eu ganhei ao longo da minha vida. Existe um outro personagem, vários outros, mas só para que a gente introduza a mensagem, um outro personagem, lá no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, que prestava os seus serviços militares em Cesareia. E a Bíblia diz que ele era um homem bom, um homem justo, um homem temente a Deus, que de contínuo fazia orações e jejuns ao Senhor e dava pomposas esmolas em ajuda ao povo judeu. Este era um homem que a própria Bíblia dá testemunho dele. São 2 homens muito interessantes. E pastor Zéias, provocativamente, outro dia eu iniciei uma aula com os meus alunos lá no seminário e eu disse: olha, eu quero dizer algo a vocês que talvez irá assustá-los. O Evangelho não melhora ninguém. E é verdade, o Evangelho não melhora ninguém. E eles ficaram me olhando: que heresia é essa, pastor? É simples. É porque a partir desse erro interpretativo nós imaginamos que o Evangelho vem e completa em nós aquilo que falta. Mas deixa eu te falar um negócio: sem Deus em nós falta tudo. O Evangelho não melhora, o Evangelho transforma por completo. Isso é regeneração. Ou o Evangelho te faz uma nova criatura ou nada feito. Religiosamente falando, socialmente falando, eticamente falando, tanto Nicodemos quanto Cornélio eram 2 homens de conduta ilibável. Se nós fôssemos dar testemunho deles, não poderíamos fugir do testemunho que a Bíblia já dá deles. Mas a Bíblia, no segundo caso que eu reportei, no caso de Cornélio, diz que ele estava orando. E 3 horas da tarde ele teve uma visão, e um anjo apareceu a ele e disse: manda à cidade de Jope, na casa de um certo Simão, chamar um homem por nome Pedro, e ele virá, e irá pregar para você, e você vai sair dessa posição de um homem bom, e vai se transformar numa nova criatura. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o novo nascimento. Jesus está falando às pessoas, às multidões, depois de expulsar os cambistas do templo. E a Bíblia diz que muitos dos judeus criam em Jesus por causa dos milagres que ele fazia. E então o evangelista João, com muita propriedade, diz: mas o próprio Jesus não confiava, ou não se confiava
naquela lisonja de nenhum deles, porque eles a todos conhecem. Deus conhece o nosso coração. Jesus precisa ser temido e adorado não pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Porque aquela multidão que o adorava pelos milagres, pelos prodígios, pelos sinais, iria esquecer daquilo quando as coisas apertassem ou quando o tempo passasse. Porque geralmente todos nós temos esse defeito na nossa natureza. Nós esquecemos das coisas que nos são feitas. Mesmo que você tenha um coração bom, um coração grato, um coração generoso, é muito possível que você e eu já tenhamos esquecido de alguém que nos abençoou em algum momento da nossa vida, porque nós nos esquecemos daquilo que nos é feito. E eu vou falar algo que ainda mais irá nos entristecer, porque a tristeza, segundo Deus, vai produzir em nós uma vida abundante. Eu espero que essa mensagem nos tire de todos os pedestais que porventura nós tenhamos sido colocados ao longo da nossa vida espiritual. Nós precisamos descer a casa do olheiro para sermos restaurados. Nós precisamos de um verdadeiro tratamento espiritual, de uma mudança significativa na nossa vida. Quando eu recebi essa proposta, eu ensinei, pastor, eu ensinei. Quando eu recebi essa proposta, o meu coração inflamou. Vocês foram nos visitar, eu quero agradecer no nosso congresso de jovens, nossos também estiveram aqui ontem, né? Nós ficamos muito gratos. E eu lá disse, em tom de brincadeira, não dá para antecipar o congresso, porque o meu coração está dentro para pregar a palavra que Deus colocou no meu coração. Por quê? Porque nós precisamos entender que o melhor de nós não serve para nada. Eu não estou desfazendo das nossas ações, porque elas precisam existir. Eu só estou dizendo que elas não servem de mérito para a salvação. A salvação é mediante a graça, por meio da fé, e isso não vem de nenhum de nós, é dom de Deus. Não vem das boas obras, para que ninguém se glorie, ainda que devamos praticar boas obras. Eu já disse muitas vezes, pregando ou no meio de uma pregação, nós não somos salvos por causa das obras, mas por causa da salvação. Nós precisamos produzir boas obras. As boas obras não nos salvam, mas a salvação nos leva a produzir boas obras. Tanto Nicodemos quanto Cornélio possuíam uma boa natureza, uma natureza digna de elogio. Mas isso não era suficiente para a salvação. No caso de Nicodemos, ele inicia o diálogo, e o tema central do diálogo de Jesus com Nicodemos é exatamente a regeneração, o novo nascimento espiritual. Como eu disse, ele estava imaginando que naquele diálogo ele pudesse acrescentar algo ao seu currículo. Mas Jesus vem de sola e diz: esquece tudo, deixa tudo, porque tudo que você sabe, tudo que você tem, não conseguiu te tirar desta condição de morte que você vive hoje. Você é religioso, você é um bom homem, você tem caráter, você é um homem ético, você conhece a palavra, mas você não está salvo por causa disso. Porque a salvação não vem mediante ao conhecimento da palavra, a salvação vem mediante a obediência ao conhecimento que nós recebemos da palavra. Nós precisamos obedecer a palavra, e quando nós obedecemos a palavra começa a gerar em nós uma nova vida. E aí é muito comum nós ouvirmos alguém dizer: mas fulano de tal está tão diferente, ou então fulano de tal é tão diferente. Por quê? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: não vos conformeis a esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Regeneração é isso, é uma nova vida produzida por Deus em nós. Aleluia.
fosse um homem religioso, conhecedor das Escrituras, mestre em Israel, ele ainda não havia experimentado transformação interior. Quando nós lemos as páginas dos Evangelhos, nós vamos ver um grupo de pessoas que nos representam, um grupo de pessoas esquisitas, um grupo de pessoas estranhas, um grupo de pessoas às vezes alegres, às vezes eufóricas, às vezes apáticas, às vezes atordoadas, às vezes obedientes, um grupo de seres humanos carentes de Deus. Eu não sei com quem você se identifica, se com Pedro, se com Tiago, se com João, se com Paulo, se com aquelas mulheres que foram ao sepulcro, mas por certo, aquelas naturezas estão representando a nossa natureza. Por mais que venhamos fazer, falar ou conhecer sem Deus, isso tudo é perda de tempo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: se alguém pensa ser alguma coisa, eu muito mais. Eu sou hebreu de hebreus, da linhagem de Israel, fariseu de fariseus, zeloso da lei, irrepreensível na lei. Mas o que para mim era lucro, passei a reputar como perda, para alcançar aquilo que primeiramente eu fui alcançado por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Eu sabia muito, eu era muito gabaritado, mas eu estava perdido. Eu estava com uma bagagem invejável, mas aquilo não estava transformando a minha vida. E o que transforma a nossa vida é a atuação poderosa do Espírito Santo de dentro para fora. Porque não é a nossa cultura, não é a beleza da retórica do pregador que transforma ninguém. O que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o poder do Espírito Santo. É Ele quem diz: ei, você precisa de Jesus, e precisa de Jesus urgentemente. Nicodemos chega com aquela retórica: bom mestre, sei que tu és um homem da parte de Deus, um grande ensinador, quem sabe um profeta, porque ninguém pode fazer as obras que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. E ele pensa, talvez ele irá me responder: ainda bem que você percebeu isso, você tem uma aguçada percepção espiritual. Mas Jesus interrompe o diálogo dizendo: vamos lá, você já conhece muito, agora vamos falar de salvação. Você precisa nascer de novo. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Nicodemos, ou muda tudo ou nada feio. Nicodemos não ia deixar de lado o conhecimento, mas ele iria utilizar aquele conhecimento a partir de Jesus, com a ação do Espírito Santo. Nós vivemos um tempo esquisito, um tempo complicado, em que as pessoas, elas conhecem muito, são muito informadas. Existem fontes de informações que estão à nossa disposição, que há alguns anos, algumas décadas atrás, nós não sonhávamos. A tecnologia é boa, ela informa bem, mas o que transforma o homem é o relacionamento com Deus. É quando Jesus olha no nosso olho, e quando nós nos deparamos com Jesus, e quando nós percebemos a natureza pecaminosa em que nós nos encontramos, e quando nós abaixamos o nosso olhar e entendemos que se o Senhor não fizer nada por nós, nós estamos irremediavelmente perdidos. Regeneração é um momento em que o Espírito Santo concede vida àqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados.
Eu gosto muito de um autor, eu tenho alguns livros dele, e eu particularmente leio, eu pesquiso muito, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E ele escrevendo um comentário do Evangelho de João, ele disse algo que eu achei muito interessante. Ele disse: mas por que Jesus começa o diálogo já com uma frase de tamanho para que você precisa nascer de novo? E ele mesmo responde dizendo: porque o coração do homem não é confiável. O profeta Jeremias já disse isso alguns séculos antes. Enganoso é o coração do homem e mais perverso que qualquer coisa. Quem conhecerá? Existem pessoas que dizem: na dúvida, segue o coração. É por isso que tem tanta besteira no mundo que nós estamos vivendo. Se você está na dúvida e seguir o coração, a chance de você tomar uma decisão errada é muito grande. Na dúvida, clame ao Senhor. O salmista diz: na minha angústia. E o que é a angústia? É um sentimento interno muito intenso, geralmente que provoca dúvida. Eu quero parafrasear. Ele diz: na minha grande dúvida, na dor da minha alma, eu clamei por socorro ao Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Para de seguir o coração, vai orar. Aleluia. Porque o nosso coração é, na verdade, o fruto que chamamos de coração não é o miocárdio, é o conjunto da nossa emoção. E geralmente nós somos muito mais condescendentes conosco do que com os outros. Por exemplo, é muito mais fácil um pai dizer para um filho: não, filho, você quer que eu compre isso, mas eu não vou comprar, porque por mais que você queira, eu não posso, não é bom para você. Mas e quando nós queremos? Como convencer o nosso coração que aquilo não é bom ou não é necessário? Eu não sei vocês, mas começa a gerar um negócio dentro de nós chamado ansiedade. E a gente quer, e a gente quer, e a gente começa, dependendo da natureza da pessoa, começa a envidar esforço. Ela se desconcentra. E você vai acreditar nesse coraçãozinho que é tão condescendente, que é tão complacente, que passa tanto a mão na cabeça e diz assim: não, vai lá, você merece mesmo. Pastor Chinei disse aqui no início: graças a Deus que nos deu Jesus, porque aquilo que nós não merecíamos, Ele nos concedeu gratuitamente. Mas aquilo que irrefutavelmente nós merecíamos, Ele levou sobre si no madeiro. Então, quando alguém vier falar sobre merecimento com você, e eu não quero aqui dizer que quando nós nos esforçamos, nós não devemos ser premiados pelo nosso esforço. Não é nada disso. Eu só quero dizer que em relação à salvação, a conversa é bem mais profunda. Nicodemos chegou lá imaginando que Jesus iria dar um upgrade. E Jesus falou: não tem jeito de mexer nessa ladainha. Vamos fazer tudo de novo. Você vai ser movimentado pelo Espírito Santo e as coisas vão mudar na sua vida. Isso é regeneração. Alguém pode me ouvir e dizer: não, mas isso é complicado, isso é difícil. Não, não é complicado nem difícil. Para nós é impossível. Por isso que isso é obra do Espírito Santo. Por isso que Paulo, com muita propriedade, diz: isso não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus. Mas o presente está à nossa disposição. Nós podemos, se nós quisermos, não pelo nosso merecimento. Quando alguém disser: mas você mudou tanto, mas você está tão legal, mas você está uma outra pessoa, você vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória, ou graças a Deus que me deu a vitória, o nosso Senhor Jesus Cristo. Introdução. Ainda tem 20 minutos. Eu quero caminhar com você
com vocês nas emoções de Nicodemos. Eu já disse, ao longo de alguns anos, nos últimos anos, Deus tem trabalhado muito nessa área, porque nós somos muito mexidos ali. Externamente, às vezes, até nós nos comportamos e as pessoas dizem: não, mas fulano está bem, fulano está ótimo. Eu tive com ele ontem, conversou, riu, brincou, contou piada, pagou um lanche para mim, está tudo bem. E às vezes a pessoa conseguiu mascarar sentimentos que ela não tem coragem de compartilhar. Mas você lembra que eu li? Mas Jesus não precisa que dê testemunho de ninguém ali. Ele conhece o seu coração. Ele sabe como você chegou aqui. Ele sabe como está seu estado emocional. Ele sabe a quantas anda as suas emoções, os seus sentimentos. Ele sabe quais são os traumas e feridas que não foram fechadas, que não foram curadas, que não foram saradas. Ele conhece. Ele te conhece muito. E quando você está dormindo, o Espírito Santo está velando sobre a sua vida, olhando você com um amor que é impossível de se descrever. E Nicodemos chega para conversar com Jesus com algumas emoções. A regeneração que Jesus está propondo para Nicodemos vai marcar uma passagem da morte para a vida, das trevas para a luz, da religião para o relacionamento. Nicodemos vai ter com Jesus de noite, e eu já vi muitos pregadores dizendo que Nicodemos estava se escondendo, e é muito possível que seja esse mesmo o motivo. Porque em duas outras ocasiões João repete essa explicação. Quando Nicodemos defende Jesus no Sinédrio, no capítulo 7 desse mesmo evangelho, ele diz: mas Nicodemos, aquele que foi ter com Jesus de noite. E quando Jesus está pendurado na cruz e José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus para ser sepultado, João repete: e foi com ele Nicodemos, aquele que foi ter com ele de noite. Essa história da noite marca a vida de Nicodemos. Não tem problema, irmão, desde que aquilo seja um marco de mudança para você. Não tem problema alguém dizer assim: sabe fulano de tal, aquele que um dia te deu um prejuízo, sabe a fulana de tal, aquela que um dia não era confiável, é uma nova criatura hoje. Porque quando Nicodemos e José de Arimateia vão pedir o corpo de Jesus, eles precisam de se expor publicamente. E a exposição é tamanha, porque eles sabem que seus pares haviam acabado de crucificar Jesus, e agora eles vão pedir para recolher o corpo daqueles que eles queriam execrá-lo, para honrá-lo num túmulo novo, numa possessão de alguém que realmente tinha condições financeiras, para que se cumprisse a profecia do profeta Isaías, que ele repartiu os despojos com os poderosos. Na morte, ele herdou deles a sepultura. Mas a sepultura que era de José de Arimateia foi devolvida para José de Arimateia. Jesus só precisou dela por cerca de 2 dias e meio a 3, porque no terceiro dia ele falou: toma a sepultura, porque eu estou vivo e vivo para sempre. Quais são as emoções de Nicodemos que me ensinam, que me perturbaram e que eu quero compartilhar rapidamente com vocês? Primeiro, socialmente, Nicodemos chega apreensivo de noite. Às vezes nós também nos encontramos assim. Talvez, como eu já disse, ele foi à noite porque era mais privado. Ele seria certamente menos rechaçado. Ninguém precisaria saber. Sabe, às vezes a gente
busca realmente a não exposição. Não tem nada de errado com isso. Ele estava preocupado, não, meus pais. O evangelista João diz, e no capítulo 6 o evangelista João diz, e muitas das autoridades dos judeus creram em Jesus, mas não o confessaram publicamente, porque temiam ser rejeitados pelos homens. E é exatamente assim que muitas vezes nós nos comportamos. A postura e a reação de Nicodemos revela uma tensão entre o status e a fé, revela uma tensão entre a aparência e a realidade. Ele quer Jesus, mas ele não quer que ninguém saiba. Deixa eu te falar um negócio. Ou se tem Jesus, e todo mundo vai saber disso, porque não se pode esconder uma lâmpada debaixo de uma cama. Nem se pode esconder uma cidade edificada numa montanha. Quando Jesus entra, a mudança é natural e é real. Ninguém precisa dizer, eu agora sou crente. Às vezes a pessoa até diz, e algumas vezes, para a tristeza nossa, alguém fala, mas você fazendo isso. Então, ao invés de sair alardeando aos quatro cantos que você é crente, eu não estou dizendo que você negue o evangelho, mas eu quero que você apresente aquilo que João Batista cobrou dos fariseus quando foram a ele no Rio Jordão. Ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Vocês podem se batizar, mas não vai mudar nada. Vocês precisam produzir frutos, mas não quaisquer frutos, frutos dignos de arrependimento. Você nem precisa dizer que é crente. Que todos vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Jesus disse para os discípulos para baixar a bola deles, já no finalzinho da oração, não foram, no capítulo 16, não foram vocês que me escolheram, antes da oração, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, e eu os nomeei, e não é um nome qualquer. Vocês todos, sabe por que Jesus está dizendo isso? Porque aqueles homens todos que estavam ali, exceto Paulo, que era fariseu de fariseus, todos aqueles homens foram reprovados na escola rabínica, porque todo homem queria ascender aquele cargo. Era uma condição social que trazia muitos benefícios na nação, e ainda poderiam produzir coisas boas espiritualmente. Então todos eles, Pedro, Tiago, João, Natanael, todos eles foram reprovados. Certamente quando chegou a hora do rabino escolher, ele falou, não, você não, tem alguém mais brilhante que você. E de repente aqueles rejeitados, aqueles excluídos, aqueles que não passaram no crivo, Jesus olha e fala assim, vem, larguem as redes, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Uma nova vida estava sendo gerada ali. E quando eles já estão entendendo um pouco mais o evangelho e o mistério que está sendo revelado na vida deles, Jesus diz, olha, para que vocês não se sintam demais, não foram vocês que me escolheram, porque os alunos mais brilhantes escolhiam os melhores professores. Por isso Paulo faz questão de citar que ele estudou aos pés de Gamaliel. O próprio Flávio José disse que Gamaliel era uma das autoridades mais renomadas da época. Ele estava acima em respeitabilidade até o do sumo sacerdote. Na condição em que o sumo sacerdote e o sinédrio está reunido para tentar deliberar contra a obra de Deus depois do Pentecostes, ele diz assim, olha, eu já vi homens se levantarem aí e fazerem algumas coisas e é fogo de palha, acaba rápido. Mas eu vou dar um conselho a vocês, vocês não deveriam ficar perseguindo muito esses homens, porque essa obra, se essa obra mesmo foi de Deus, vocês serão contados como aqueles que estão perseguindo a obra de Deus. Olha, ele falou uma palavra profética.
Paulo estudou os pés dele. Ou seja, Paulo é o único. E para Jesus ele foi colocado no final da fila. Você está entendendo? Não é a nossa capacidade que marca a diferença, é o sangue de Jesus que faz a diferença. Quando o Pai olha para você, quando o Pai olha para mim, quando o Pai olha para a igreja reunida, Ele não olha para a minha habilidade, para a sua habilidade, para o meu conhecimento, para o seu conhecimento, para a nossa teologia, para o quanto de língua nós falamos. Ele procura o sangue, e se Ele encontrar a marca do sangue, Ele diz: seja bem-vindo, filho e filha. Socialmente, ele está apreensivo. Ele reconhece que em Jesus há algo divino, mas ainda assim ele quer se esconder à sombra da conveniência. Carson tem uma frase que eu até anotei, pastor, muito interessante. Ele disse o seguinte: Nicodemos se aproximou de Jesus de noite, mas a noite que Nicodemos estava era bem mais escura do que ele imaginava. Ele pensou: eu vou a Jesus de noite porque a iluminação era precária naquela época, ninguém vai me ver. E realmente passou desapercebido, ninguém viu. Os evangelistas não contam que Nicodemos foi perseguido porque foi ter com Jesus. Ou seja, esse episódio foi registrado bem depois, muito depois, algumas décadas depois que os evangelhos foram escritos. Ou seja, passou desapercebido. Mas as trevas mais densas não eram a escuridão da noite, era a escuridão da alma de Nicodemos. E Jesus interrompe isso dizendo: você precisa nascer de novo. Mas não tem problema com isso não, porque está aqui quem vai gerar vida em você. Você veio no lugar certo. Não importa como você chegou diante de Deus, o importante é que você chegou diante de Deus. Está entendendo que não é a nossa condição? Ou seja, a gente imagina igual o filho pródigo: eu pequei, eu estou todo errado, eu vou arrumar um discurso, eu vou chegar lá para o pai bem humildezinho. Eu saí de lá altivo, eu saí de lá petulante, eu saí de lá arrogante, mas agora eu estou feio, eu estou catigudo, eu estou esquisito, eu estou maltrapilho. Eu vou chegar lá e eu vou falar assim: pai, eu pequei contra o céu e perante o Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Toma-me na conta de um dos teus funcionários mais simples. É possível que o meu pai se comova, porque eu conheço bem meu pai. Mas quando ele começou a falar essas coisas, essa parábola aí, ela está demonstrando o amor de Jesus por nós. A Bíblia diz que quando ele estava pensando em falar isso, o pai sai correndo na direção dele e se lança ao pescoço dele e abraça e beija aquele filho mal cheiroso, maltrapilho, esquisito, desengonçado, todo atrapalhado, e diz: agora tragam roupas novas, dê um banho nesse garoto, coloca a sandália nos pés e até o dedo, porque agora ele reviveu. Nicodemos está socialmente apreensivo. Será que vão continuar me aceitando se eu for crente? Mas ele está emocionalmente ansioso. Ele chega diante de Jesus, ele vive um conflito interior. Sua mente religiosa não consegue conciliar a mensagem simples e radical de Jesus: nascer de novo. Ele fala uma bobagem. Ele é um homem tão culto, ele fica todo atrapalhado. Glória a Deus por isso. Quando o Evangelho te deixar desconcertado, desconjuntado, é porque Jesus está começando a fazer a obra. Assim a gente chega muito empinado. Isso é culpa dos pregadores modernos, que estão fazendo de Jesus um subserviente. Você pode vir, que Jesus te ama. Aqui não vai ter isso não. Tem preço sim, tem
preço de cruz, quem não negar a si mesmo, quem não abandonar o pecado, não vai experimentar novo nascimento. É isso que o Evangelho é. Não tem isso de vem, porque não precisa, as coisas mudaram, não mudaram coisa nenhuma. A Bíblia continua dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o que vem gratuitamente da parte de Deus é o benefício do sacrifício de Jesus Cristo, a vida eterna. Isso vem para aqueles que confessam e deixam os seus pecados. Então, ele está socialmente apreensivo, emocionalmente ele está ansioso, inseguro. Ele percebia que Jesus estava falando algo que era muito maior na religião que ele vivia. O que Jesus está falando é de uma vida nova, um evangelho que estava confrontando. Segundo os eruditos bíblicos, Nicodemos era um dos homens mais respeitados daquela sociedade, e ele não estava acostumado a ser tratado daquele jeito, porque o evangelho confronta. Eu estou me lembrando de Naamã. Ele vai até Eliseu e ele pensa assim: ele vai me receber, ele vai chegar na porta, ele vai fazer uma oração. Ele criou uma figura, ele vai chegar em roda de mim. Você é um dos cultos hoje até fazer isso, ele vai fazer aquilo em volta de mim, e depois ele vai falar: homem grande, fique limpo. O que Eliseu faz? Vou lá não. Manda o moço e fala assim: vai lá e diz para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Era lá. Ele sabe com quem ele está falando. Eu acho que se ele falasse isso, alguém ia dizer: o comandante, ele mandou a palavra exatamente porque ele sabe com quem ele está falando. Ele está te confrontando. Ou você se humilha ou não vai mudar. Um soldado lá não tem nome. Você já viu que grandes mudanças registradas na Bíblia, elas estão registradas na conta de anônimos? O soldado diz assim: meu senhor, se ele te pedisse um negócio bem difícil para ficar livre dessa lepra, você não faria? Pensa bem, o que te custa 7 banhos no rio? Ah, mas no rio, a banda e Fafá são bem mais bonitos, caudalosos. Mas o senhor veio aqui porque ele é um homem de Deus, né? O nosso rio lá, o senhor já podia ter mergulhado nele. Ele mandou mergulhar nesse. Ele mergulhou uma, duas. Não, o cara está fazendo hora com a minha cara. Até aqui, nada. Na sexta, eu vou matar esse homem. Quando ele sai da 7ª, a Bíblia diz que a pele dele está como a de uma criança. Aí ele é assim o ser humano. Ou Deus nos confronta e nos lança por terra, ou não acontecem mudanças na nossa vida. Não vai acontecer libertação, não vai acontecer cura, não vai acontecer salvação se nós não aceitarmos a confrontação do Evangelho, a confrontação da palavra. Manda presentes para o homem de Deus. Mas ele estava bravo com ele? Não, mas agora ele foi transformado. A menina da casa dele e o soldado, 2 anônimos, como você e eu. A gente fica olhando os pregadores famosos. Às vezes, de vez em quando a pessoa me manda um pedido de foto para botar no cartaz, eu falo: não vai fazer muita diferença não, porque ninguém conhece mesmo. Eu não sou famoso. Graças a Deus por isso. De verdade, de coração. Eu quero ter a palavra quente para pregar na hora certa. E eu espero que eu esteja pregando a palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Nós estamos sendo confrontados. Eu não estou te fazendo muitas promessas, não, pelo contrário. Nós estamos sendo confrontados com a palavra aqui. A palavra está dizendo: ó, Jesus não melhora,
Jesus ou faz de novo ou não faz nada. Para que a gente largue de mão essa besteira de achar que o Evangelho acrescentou as minhas habilidades. O Evangelho nos fez uma nova criatura. Mas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo não é feito uma pessoa melhorada, não é modificada, não passa por um upgrade. Aquele que se encontra com Jesus entra de um jeito morto e sai vivo e diferente do outro lado. Nicodemos intelectualmente também tem uma reação. Ele está curioso. Ele fala assim: mas como pode ser isso? Porque Jesus diz assim, ó: você precisa nascer de novo. E aí ele diz: eu posso entrar no ventre da minha mãe sendo velho? Provavelmente ele nem mãe tinha mais, porque como um líder religioso ele já era um homem de mais idade. Então, certamente a mamãe dele é a pessoa: estou perdido, acabou minha chance. E aí Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer de novo. Não fique admirado que eu te disse que você precisa nascer de novo. O vento sopra onde ele quer. Jesus está dizendo: ninguém domina o vento. Você está pensando assim, está parado o tempo, daqui a pouquinho uma brisa. Um dia eu vi uma pessoa, um cientista, falando assim: a Bíblia ficou ultrapassada nisso, porque agora se pode prever o vento. Eu falei: não, pode se estimar o vento. Mas existem tantas variáveis ainda assim. E o que Jesus está falando ali não era de previsão. Ele está dizendo assim: olha, do jeito que o vento, ele vem aqui, vai ali, e ele faz exatamente, ele levanta a poeira que tiver que levantar, ele joga o objeto que tiver mal calçado, mal seguro no chão. Assim é aquele que nasceu de Deus. Você vai experimentar umas coisas bem diferentes. E aí ele responde no versículo 9: como pode ser essas coisas? Ele está curioso. Jesus fala assim: você é mestre em Israel, você veio aqui para conversar de rabino para rabino, rapaz. Eu estou te falando de coisas só da terra. Ó, eu baixei a conversa. Estou falando de vento. Você conhece o vento? Já ouviu falar do vento? Já sentiu o vento na cara? Já. Então eu estou falando do vento. Eu estou falando de nascimento. Você já viu gente nascer? Já viu gente morrer? Estou falando dessas coisas. Você não está entendendo essas coisas? Como você entenderia se eu te falasse coisas mais profundas? E aí ele avança: se eu te falei de coisas terrenas, você não me crê? Como vai me crer se eu falo as coisas que estão no céu? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja também levantado, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente entende. Deixa eu falar um negócio, fica aqui comigo. A gente entende isso, porque a gente sabe no desfecho da história. Mas pensa comigo: Nicodemos não entendeu nada. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque no deserto a serpente foi exposta, levantada para que todo pecador olhasse para ela, o símbolo da vergonha daquilo que estava lhe acontecendo. Ele disse assim, profeticamente: eu serei levantado e atrairei todos os olhares a mim no madeiro, e o madeiro será o símbolo da vergonha de vocês, mas também, e mais importante que isso, será o símbolo da minha vitória gloriosa sobre o pecado, sobre o diabo e sobre o inferno. Ele está falando de coisas espirituais, mas Nicodemos vai passar longe.
porque ele não entendeu nem que ele precisava mudar radicalmente de uma vida religiosa para uma vida relacional. E quantos de nós não é religioso hoje em dia apenas? Sabe os cultos, conhece as canções, conhece os textos, conhece até bem teologia, mas não avança na experiência, não tem um relacionamento com Deus, porque relacionamento é conhecer a pessoa. A gente costuma dizer, quando a gente olha para uma pessoa que a gente conhece, às vezes eu estou pregando, e eu olho para Simone, o olhar dela, eu já sinto, eu conheço a expressão, o olhar dela, às vezes ela fala assim, não sou, ela já olhou para mim ali, ela olha para mim e olha assim para mão, eu já sei, ela está me avisando que o horário está bem avançado. Mas se eu olhar para você e você fizer isso, vai passar batido. Eu vou pensar, nossa, não tem problema com o braço. Porque a gente não se relaciona. Aí as pessoas vêm para dentro da igreja e falam assim, mas eu sei quem é fulano, eu sei quem é o pastor Zé. A pergunta não é, você sabe quem é Jesus? A pergunta é, você se relaciona com Jesus? Qual é o seu nível de relacionamento com Jesus? Nicodemos está intelectualmente curioso. E para finalizar, Nicodemos está espiritualmente sedento. Aqui eu vou encerrar. Glória a Deus. Nicodemos está espiritualmente sedento. No fundo, Nicodemos ali nos representa a todos nós. Um homem sedento de Deus. Nicodemos sente que o sistema religioso do qual ele pertence não o satisfaz a sua alma. Ele procura Jesus porque ele sente falta de algo que as regras do judaísmo não podem lhe dar. Ele procura paz, ele procura certeza, ele procura vida interior. E Jesus oferece a Nicodemos a água da vida. Jesus diz a Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O salmista no Salmo de número 42, ele diz assim, como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus Altíssimo. E ele termina essa exclamação dizendo: quando eu entrarei e me apresentarei ante a face do Senhor. Esse deve ser o nosso anseio, o anseio por Jesus, o anseio pelas coisas de Deus, o anseio por um relacionamento. Meu irmão, em nome de Jesus, parem de vir aos cultos tentando trabalhar o seu emocional. Tem gente que diz assim: antigamente eu sentia mais. Ei, Jesus não quer que você sinta, Jesus quer que você saiba, Jesus quer que você conheça, Jesus quer que você experimente, mesmo no dia que você não consiga derramar uma lágrima, mesmo no dia que o pastor olhe para você e diga assim: fulano de tal hoje estava diferente no culto, eu conheço ele ou ela. Você sabe que dentro do seu coração existe um Espírito Santo dando testemunho com o seu espírito que você não é membro da Assembleia de Deus Fonte de Vida da Vila Capixaba. Você é bem mais do que isso. Existe um Espírito Santo dando testemunho dentro do seu espírito que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você e eu fomos gerados de novo, que nós somos feitos novas criaturas, que nós somos feituras de Deus, criados para as boas obras em Cristo Jesus. O diabo
que Nicodemos teve com Jesus transformou as trevas do coração de Nicodemos numa luz que mudou a vida de Nicodemos progressivamente. Nesse episódio ainda está escondido. No episódio da sinagoga, ou melhor, no episódio do Sinédrio, em que eles estão acusando Jesus, no capítulo 7, ele começa a dizer: na nossa lei não se age assim, não se pode acusar alguém sem primeiro dar a oportunidade de se explicar. E aí eles falam: você é da Galileia? De lá não vem coisa boa? Eu acho que no coração dele estava soltando assim: sabem de nada e vocês. Ele está lá, mas ele é de todo lugar. Jesus veio para mudar esse tipo de pensamento. Não é o que você é, não é o que você faz, nunca foi. É quem nós somos em Cristo Jesus. Isso faz toda a diferença. Não é o que você fala, é o que está vindo dentro de você que faz a diferença. Seu discurso pode ser bonito, mas não vai transformar a vida de ninguém. Mas quando o Espírito Santo falar através dos seus lábios, você vai ver a diferença que vai acontecer. Você não precisa ser muito, você não precisa ser teologicamente muito profundo, você só precisa de dizer: Jesus te ama, Jesus te conhece, Jesus te entende. Se você se acha uma péssima pessoa, se você se acha incompleto, bem-vindo ao time daqueles que não valiam nada. A proposta de Jesus é: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nicodemos é um retrato do homem contemporâneo. Socialmente, Nicodemos teme se identificar com Cristo. Emocionalmente, ele vive em conflito. Intelectualmente, busca respostas. Nós vivemos na geração da informação. E quanto mais informação nós temos, mais interrogações existem. Há uma frase muito comum no meio acadêmico, talvez você já tenha ouvido: o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Esse mundo é movido por isso, por perguntas. Por que o mundo comum, o mundo secular, é movido por perguntas? Porque o homem não tem respostas. Salomão, milênios antes disso: do homem são as preparações do coração, mas a resposta voa. Do homem são as ideias do coração, do homem são as invenções, as maquinações, mas a resposta voa. Vem da boca de Deus. A resposta boa vem da boca de Deus. Nicodemos espiritualmente tem sede. A transformação começa no diálogo, mas termina na entrega. Jesus não quer apenas informar, Jesus quer transformar. Você já recebeu muita informação. Sabe, pastor amigo, nós chegamos num tempo em que as pessoas estão sendo muito movimentadas pela emoção. Quando eu era bem mais jovem, se eu tivesse pregado uma mensagem dessa, eu ia ter sido derrotado. Eu falei assim: meu Deus do céu, o que aconteceu comigo? Deus não falou comigo. E eu pensei: tanto aqui, chorando. Ficava ofegante. Mas eu tenho certeza que você e eu fomos muito confrontados nessa noite. Glória a Deus por isso, que nós fomos confrontados nessa noite.
Você vai sair daqui pensando assim: puxa vida, cheguei lá até pensando que o Evangelho é uma igreja na minha vida, e o pastor já chega na minha canela de cara e diz assim: é perder, meu filho. Quando foi feito o sinistro, foi perda total. O pecado fez um negócio em você que não dava para consertar, não dava para arrebentar, não. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer um apelo nessa noite. 9 horas. Eu não sei se entre nós existe alguém que veio aqui nessa noite a convite de alguém. Não sei qual é a sua religião, não importa. Religião de Nicodemos não resolveu o problema dele, a nossa não resolve o nosso. O que resolve é Jesus. A igreja está orando, eu vou fazer a pergunta. Eu vi que vocês fizeram um evangelismo bacana, vi as fotos, os vídeos. Eu quero perguntar se existe aqui entre nós alguém que, ouvindo essa palavra, entendeu? Essa história que o pregador está falando é mais ou menos parecida com o que eu estou vivendo. Sou curioso, sou inquieto. Eu tenho prazeres, mas os prazeres são momentâneos. Eu não consigo me fixar em nada. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Jesus veio aqui nessa noite para dizer que Ele tem uma vida nova para você. Uma vida diferente da que até os pregadores têm mostrado hoje. Uma vida glamourosa. Depois que você vem para Jesus, as coisas começam a acontecer positiva para você e vai dar tudo certo. Já li a Bíblia algumas vezes e eu já procurei isso e não é nunca. Não tem essa promessa. Mas tem uma promessa aqui que nenhum homem, nenhum pregador, nenhum líder religioso pode fazer, só Jesus fez. A vida é eterna. Ainda que a sua vida aqui não seja o que você gostaria que fosse, o que importa não é essa vida aqui, é a vida que você vai viver na eternidade. Todos nós estamos passando. O dia de hoje é mais um dia que o Senhor nos deu, mas é menos um dia na contagem da nossa existência. Eu costumo dizer que o bem mais precioso que nós temos é o tempo da nossa vida. Quanto tempo lhe resta? Quanto tempo você tem? Depois desse tempo a vida não acaba. Nós entramos num estágio eterno. Ou é vida eterna, ou é morte eterna. É isso. Não tem que florear nada. Não tem meio termo. Não tem remendo. Então eu quero te perguntar, você entrou aqui? Eu não conheço a maioria das pessoas que estão aqui. Mas se você ouviu essa palavra, você gostaria que Jesus colocasse no seu coração essa certeza de vida eterna. Eu não vou te convidar nem para vir à frente. Vou te convidar apenas para dar um sinal de aceitação. Certamente vai ter alguém do seu lado que vai fazer uma oração com você. Eu não quero te constranger. Nicodemos não foi publicamente no primeiro momento, mas depois ele mesmo se expôs. Quando até os discípulos se esconderam com medo, porque parecia que tinha acabado tudo, ele foi lá e deu a cara a tapa. Não, eu quero ser como esse homem, com todas as honras que ele tem, pensando que ele estaria fazendo a última coisa. Mas ele estava apenas preparando o caminho de Jordão para que Jesus ressuscitasse e devolvesse o sepulcro vazio para José de Arimateia. Mas tanto ele quanto Nicodemos
Jesus e todos os crentes daquela época e os crentes de todas as épocas até o final dos tempos, todos nós que o recebemos, a nós Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Eu quero perguntar: existe alguém entre nós que gostaria de entregar-se para sempre a Jesus? A igreja está orando com os olhos fechados. Se você quer, dê um sinal com aceitação. Eu não vou perguntar 2 vezes. Se você está aqui e já tem a certeza da sua salvação, glória a Deus por isso. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Aquilo que Jesus já fez, saia e conte aos outros. Mas não conte apenas dizendo o que Jesus fez. Mostre quem Jesus é para as pessoas. Esse congresso teve um tema maravilhoso: regenerados, a nova vida em Cristo, a verdadeira vida em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, igreja. Que Deus te abençoe, crente. Que Deus nos abençoe poderosamente. Este congresso é uma bênção. Daqui a alguns minutos, pastor, o senhor vai dizer: o congresso foi uma bênção. Isso não é para a gente se entristecer, é para a gente dizer assim: fizemos alguma coisa. Mas e amanhã? Amanhã tem mais. E Deus tem mais para você. Quando você sair, talvez o seu pastor não esteja com você, certamente ele não vai estar com todos os crentes. Não tem problema. O pastor Sidney, que é o pastor dos jovens, né? Não vai estar com todos os jovens. Mas também não tem problema. Seu pai, a pessoa que você ama, seu cônjuge, certamente não vai estar com você em todos os momentos. Mas também não tem problema. Mas tem algo maravilhoso que ele disse: eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. Eu estou com vocês todos os dias. Todos os dias nós ficamos animados, nós ficamos eufóricos, os jovens comemoram. Chegou o congresso. E aí acabou o congresso. Não! É gostoso estar aqui, mas é ainda mais gostoso permanecer na presença de Jesus. No colégio amanhã, a maioria dos irmãos não estarão te ladeando, mas o Espírito Santo estará dentro de você. Jesus estará contigo. Abra a sua boca e seja um canal de bênção amanhã no seu trabalho. O pastor não estará com você. O ministério de música da igreja, os cantores, os compositores não estarão com você, mas Jesus estará do lado de dentro. O Espírito Santo estará do lado de dentro. Abra sua boca, pastor, mas eu não sou dominado. Mas cante a si mesmo, cante louvores, ouçam a canção. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Deixe o Espírito Santo inundar o ambiente. Deixe o Espírito Santo produzir a mudança que Ele quer produzir na sua vida e a partir da sua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.